Senhoras e senhores, presentes ao plenário desta casa e telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara e pelas nossas redes sociais, uma boa noite. A Câmara Municipal de Sorocaba reúne-se em caráter solene para a entrega do título Emérito Comunitário a cidadãos que se destacaram na defesa de suas comunidades e vocação em benefício ao próximo. Nessa ocasião, receberão os títulos eméritos comunitários a senhora Renata da Silva Dias e o padre João Alfredo Pires de Campos. O projeto de indicação dessas homenagens é da vereadora Yara Bernardi e do vereador Rafael Militão, respectivamente. Convidamos para presidir a mesa de honra dessa sessão solene a senhora vereadora Yara Bernardi. Convidamos para compor a nossa mesa de honra o vereador Rafael Militão, o vereador Anselmo Neto, o senhor Rodrigo Aparecido Garcia, nossa mesa estendida já é composta nessa noite por convidados dos homenageados, amigos, familiares. Destacamos a presença da Isadora Dias e da Beatriz, filha e afilhada da homenageada dessa noite. Podem ficar aí, sejam bem-vindas. Da Valquíria Monteiro, ela representa o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, senhor Fábio Gomes Camargo. Da coordenadora da Pastoral Familiar, Maria de Lourdes, senhor Edson Leite. A coordenadora do Grupo Bom Pastor da Paróquia São Bento, senhora Vilma Marcelino da Silva. Da Irmandade São Bento, senhor Luiz Augusto de Oliveira. Senhor Paulo Disseu Dias, que é da Associação Comercial de Sorocaba. Os coordenadores do Grupo Bom Pastor, senhor José Valentim, acompanhado da senhora Rosimeire. O coordenador da Pastoral Familiar, Josias Alexandre Rocha. Dr. Bainar Nóbrega de Almeida Júnior, acompanhado das senhoras Vera Lúcia de Almeida Nóbrega e Elza Regina. E os coordenadores da catequese da paróquia São Bento, Tamara Manuel e Júlio César. Sejam todos bem-vindos. Nesse momento, convidamos todos para que fiquem em posição de respeito, de pé, porque essa Câmara, honrada pela oportunidade de prestar homenagem aos nossos homenageados, convida para que entrem ao plenário e tomem também assento à nossa mesa de honra, senhora Renata da Silva Dias e o padre João Alfredo Pires de Campos. Neste momento, ainda em posição de respeito, vamos acompanhar a execução do hino nacional.
Podem se assentar. Faremos agora a leitura das justificativas de ausência, todas com cumprimentos à presidente dessa sessão solene e aos homenageados dessa noite. O presidente dessa Casa de Leis, vereador Rodrigo Manga, parabenizando a vereadora Yara Bernardi e o vereador Rafael Militão pela iniciativa. O senhor secretário municipal de Comunicação e Eventos, Eloy de Oliveira. O senhor secretário municipal de Agricultura, Alimentação e Nutrição, Fernando Oliveira. O senhor secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Robson Coivo, e o senhor secretário municipal de Recursos Humanos, Osmar Tibes do Canto Júnior. Ouviremos agora as palavras de boas-vindas da presidente desta sessão solene, vereadora Yara Bernardi. Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer a presença de vocês nessa sessão solene em que nós vamos homenagear a líder comunitária Renata e o padre João Alfredo. Eu vou ler até a justificativa que faz com que esta homenagem, essa comemoração esteja sendo feita hoje. Isso foi instituído em 2013, com o intuito de homenagear pessoas que se destacam na sua comunidade pelo seu trabalho, o seu desprendimento em favor de uma comunidade, do amor ao próximo e das ações que fazem. A justificativa, vereador, foi dada pelo vereador Fernando Dini, que propôs essa homenagem, é que uma organização comunitária social é a ação conjunta de cidadãos de uma determinada região para obter melhorias para a população ou a sua comunidade. Trata-se, portanto, de uma ação altruística, de identificação de necessidades e carências da comunidade, mobilização de recursos e formulação de estratégias de ação. Toda essa organização comunitária é encabeçada por uma pessoa física, que acabam por disponibilizar do seu tempo em prol do próximo necessitado. Sabem ouvir, observar, acatar, sorrir e ter um bom coração, além da vontade de participar na melhoria das condições de vida das famílias necessitadas. Conhecem muito bem a realidade da sociedade e sabem muito bem somar os esforços e compartilhar os resultados. Este é o objetivo do presente projeto de decreto legislativo: prestigiar quem valoriza com suas atitudes o exercício da cidadania, da democracia, da prática social, da caridade, indispensável ao desenvolvimento de uma sociedade sorocabana mais justa e humana. Divulgar suas experiências, tornando-as públicas, essas experiências, e promover a multiplicação de seus feitos para outros segmentos e regiões. É por isso que nós estamos hoje homenageando duas pessoas que se enquadram absolutamente nessas justificativas, pessoas que se dedicam ao próximo e mudam a vida de suas comunidades. Por isso, hoje, a homenagem a Renata e ao padre João Alfredo. É esta saudação que eu queria fazer e agradecer inicialmente a presença de todos e todas aqui hoje. Obrigado, vereadora Yara Bernardi. Ouviremos também as palavras de boas-vindas do vereador Rafael Militão. Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra estar aqui hoje com vocês, fazendo essa justa homenagem a essas duas pessoas fantásticas que fazem a diferença para a sociedade e na vida de tantas pessoas, né? Quando se fala o nome, por exemplo, do nosso padre aqui do lado, tem gente que brilha o olhinho porque fez a diferença na vida daquela pessoa
de forma muito positiva e também, diante de tantas ações, faz com que a comunidade ande para frente, né, diante de tantas ações bonitas, que mesmo eu não tendo tanta convivência com o Padre João, mas que de longe a gente consegue ver as benfeitorias que ele vem fazendo ali naquela região, para a nossa comunidade, para essa igreja, né, para tantas pessoas. Então, que Deus nos abençoe mais essa sessão, não seria diferente com o Padre do nosso lado, né? E uma boa sessão a todos. Nós agradecemos as palavras do vereador Rafael Militão e ouviremos também as boas-vindas do nosso vereador Anselmo Neto. Boa noite a todos e a todas, todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs. Boa noite à nossa presidenta dessa sessão, vereadora Yara, vereador Militão, aos homenageados, Padre João, a Renata aqui. É uma alegria estarmos nesta noite, como já foi dito pela vereadora e pelo vereador, homenageando pessoas que fazem a diferença. O bom de homenageados e homenageadas é que eles nunca escolhem ser homenageados. Eles são os escolhidos. Então, isso é uma gratidão muito grande no nosso coração. Podermos, mais uma vez, nesta Casa de Leis, estarmos aqui, não buscando algo em troca, mas oferecendo a nossa gratidão pelo que essas pessoas têm feito na nossa comunidade. Também agradeço a oportunidade, viu, vereador Rafael, de estar aqui com o senhor, com a vereadora Yara. É muito bom saber que, apesar de tantas notícias ruins que nós ouvimos todos os dias, ainda mais nessa casa, esses momentos tornam a nossa alma um pouco mais leve, deixa a nossa alma um pouco mais feliz e esperançosa, de que, apesar de todas as dificuldades do dia a dia, o bem existe, pessoas de bem existem e elas fazem a diferença. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas. Nós agradecemos as palavras do vereador Anselmo Neto. E finalizando essa primeira parte protocolar dessa sessão, nós teremos o nosso primeiro momento musical. Nós vamos ouvir agora a cantora Amanda Jacques. Muito boa noite, eu estou aqui a convite do Mel. Gostaria de agradecer, é sempre legal vir à Câmara, né? É sempre uma grande honra. E hoje, pensando nessa coisa da liderança da mulher brasileira, eu pensei que eu tenho um baião da minha autoria que eu gostaria de trazer para essa cerimônia de hoje, né? Chama-se Baião da Mulher. Está rolando aqui. Se aveste não, que esse baião é o baião da mulher brasileira que sustenta uma nação inteira. E pra quem acha que é só brincadeira, carrego o espelho, mas também trago a peixeira. 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 Se aveste não, que esse baião é o baião da mulher brasileira que sustenta uma nação inteira. E pra quem acha que é só brincadeira, carrego o espelho, mas também trago a peixeira. 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 E vou andando por esse país, querendo ver minha mana feliz, com um bocado de mágoa em meu peito. Mas não tem jeito e também
paixão, que esse baião é o baião da mulher brasileira, que sustenta uma nação inteira. E pra quem acha que é só brincadeira, carrego o espelho, mas também trago a peixeira. 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 Obrigada. Então é essa mensagem assim de força, né? Que falei, eu vou fazer o Baião da Mulher, né? Eu sou a Nanda Jacques, é um prazer estar aqui. E aí, em seguida, eu pensei, o que eu tenho tocado, né, que eu gosto, assim, que eu conheci também, que fala sobre coisas diversas do nosso país, que fala sobre coisas de trabalho também. Aí eu pensei em fazer Feira de Mangaio, do Sivuca, que eu conheci através da interpretação da Clara Nunes. E é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui abrindo, né? Amanhã eu estou aqui de novo, tem uma outra cerimônia muito interessante que vai acontecer aqui, né, interreligiosa. E é isso, tem um excelente evento. Fumos de rola, reio de cangaia, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolos de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pé de moleque, alecrim, canela, moleque sai daqui, me deixa trabalhar. O Zé saiu correndo pra feira dos pássaros, e foi pássaro voando em todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá. Cabreço de cavalo e rabichola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Farinha, rapadura e graviola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pavios de cadeiro, panela de barro, menino, vamos embora, tenho que voltar. Xaxá o meu roçado que nem boi de carro, a alpargata de arrasto não quer me levar. Porque tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem Zefa de porcina fazendo renda, e o ronco do fole sem parar. Tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem Zefa de porcina fazendo renda, e o ronco do fole sem parar. Fumos de rola, reios de cangaia, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolos de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pé de moleque, alecrim, canela, moleque sai daqui, me deixa trabalhar. O Zé saiu correndo pra feira dos pássaros, foi pássaro voando em todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá. Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem Zefa
garrafas de porcina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Obrigada. Eu sou a Nanda Jaque e sou cantora, compositora, isso que vocês estão vendo aqui, um pouco cara de pau. Às vezes eu vou falar umas coisas, nem sei o que eu estou falando assim na câmara, mas eu gostaria de parabenizar vocês pelo evento. Acho muito importante celebrar a liderança comunitária, né? É uma causa que também eu ainda não conheço bem, mas estou aqui para aprender sobre. E parabéns pelo evento, gente. E é isso, ambientando vocês na alegria, né, da música brasileira. Obrigada. Muito obrigada, Amanda. Você também é uma liderança que sempre está aqui à disposição da gente. Amanhã também estará, né? Amanhã estarei. Muito bem. Obrigada. Obrigada, Nanda, pela sua participação. E, nesse momento, nós vamos ouvir o pronunciamento da vereadora desta sessão solene, vereadora Yara Bernardi. Este título, e o vereador Militão também vai fazer a sua fala e a sua justificativa, por que está homenageando o padre João Alfredo, e eu faço pela Renata. Eu acho sempre importante nós homenagearmos as mulheres, porque muitas vezes elas não aparecem no trabalho que fazem, principalmente nas suas comunidades. A história, muitas vezes, conta a história pelo lado, pela visão masculina, mas não da participação feminina, do quanto as mulheres ajudam a construir uma comunidade. E aqui, nesta casa, que é de representação da população, e nós temos 2 vereadoras representando as mulheres, eu faço sempre questão de homenagear, de destacar o trabalho, o desempenho, a palavra das mulheres, tudo aquilo que as mulheres realizam. Esses tempos que nós temos hoje, muitas vezes, como já até foi dito aqui, o vereador, o nosso colega aqui disse que nós muitas vezes vemos as notícias ruins, mas as coisas boas estão acontecendo, senão nós não estaríamos, o mundo não daria continuidade, nós não teríamos continuidade à nossa vida comunitária. O conjunto habitacional Altos de Ipanema e Carandá juntando os dois, é um dos maiores conjuntos habitacionais da América Latina, com mais de 5.000 apartamentos, que foram já ocupados no ano passado e neste ano, continuam ainda em ocupação, muitas famílias ainda, e é uma mudança de vida assim drástica e muito feliz para muitas pessoas que conseguem ter a sua moradia, o seu teto, a sua previsão de futuro, né? E algumas pessoas assumem muito mais do que isso, são selecionadas pelas suas necessidades, e esses quase 5.000 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida tem que eleger nos seus condomínios, juntando todos os condomínios, 5.000 apartamentos, as pessoas que vão ali se dedicar muito mais ainda do que outras pela sua comunidade, são eleitos os síndicos, escolhidos pelo seu trabalho, pela sua representatividade, pela sua dedicação. E a Renata é uma das pessoas que se destacou desde o início na luta, os apartamentos já prontos, as famílias necessitadas esperando a ocupação, esperando o seu teto, o sorteio e tudo mais, e a Renata foi uma das mulheres que se destacou e se destaca ainda nessa luta. Porque depois da ocupação tem muita coisa para ser feita ainda num condomínio. Os problemas que aparecem, o relacionamento entre as famílias, as reivindicações do poder público do que esta comunidade precisa, a educação, o funcionamento do posto de saúde, da escola, das creches e assim por diante. E tem muita coisa ainda que esses 2 condomínios necessitam. E eu vejo muitas mulheres assumindo este papel de síndicas, que não é fácil.
não é fácil, as cobranças são muito grandes, as reivindicações todo dia aparecem, e é o síndico que é responsabilizado por tudo isso. Um trabalho de abnegação, de cobrança, de dedicação. Muitas vezes a pessoa deixa o seu trabalho, deixa a sua família para exercer esse papel, exclusivamente esse papel de síndica. E esta dedicação que a gente presta hoje aqui publicamente com homenagem para a Renata, porque ela é uma das pessoas que se destacou nessa luta. Se destacou e se destaca. Podemos homenagear muitos mais daquele conjunto habitacional de mulheres que se dedicam na nossa comunidade. Mas nós escolhemos a Renata como um símbolo da dedicação, como síndica, como mulher, que batalhou, que batalha pelo lar, pela casa própria, que todos lutam e muito desejam ter, e conseguiram. E para que esta comunidade consiga conviver em harmonia, reivindicando, brigando por tudo aquilo que eles têm direito. E a Renata representa tudo isso no condomínio Carandá. Nos condomínios, o condomínio Aroeira, o seu. O Aroeira, naquele conjunto de apartamentos. E ela é um símbolo para nós dessa luta, que eu acompanhei desde o início, fiscalizando as obras, a ocupação e o dia a dia desses moradores ainda hoje, que com tanta luta conseguiram seu apartamento, conseguiram seu teto, sua casa própria. E a Renata nos representa lá nessa luta, que se destaca e que as mulheres estão muito presentes. Parabéns, Renata, parabéns, e se sinta homenageada e leve esta homenagem a todas as mulheres daquele conjunto habitacional, todas as mulheres da comunidade, você representa elas, que se dedicam boa parte do seu dia, da sua vida pelos outros. Então, eu que agradeço a sua dedicação. Merece muito mais a nossa homenagem, os nossos parabéns no dia de hoje. Obrigada a você. Nós agradecemos as palavras da nossa vereadora Yara Bernardi, e agora nós vamos assistir um vídeo que foi produzido especialmente para essa noite, com imagens da vida da homenageada Renata. The day we met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart beats.
Neste momento, a vereadora Yara Bernardi fará a leitura do decreto legislativo que concede o título emérito comunitário à senhora Renata Silva Dias. Talvez muitos não conheçam, mas a Renata trouxe para nós aqui fotos e ações do trabalho dela, da vida dela, da Isadora e da Isabelle, as duas filhas que estão aqui, e muitas das atividades que foram feitas mesmo lá nos condomínios do Jardim Carandá, mostrando tantas outras mulheres que estão lá trabalhando junto. Diz que você assumiu um outro condomínio, Chorona? É? Mais um agora? 2? Boa noite a todos. Eu sou agora a síndica geral do condomínio Aroeira, né, que eu estou desde o ano passado 1 ano e 3 meses, né, 1 ano e 4 meses, e agora, desde o dia 19/6, condomínio Manacá, também sou síndica geral, agora o 2º condomínio lá no Jardim Carandá. Depois você vai contar essas coisas para nós. Então, muitas que apareceram aqui são mulheres que se dedicaram, que lutaram na ocupação dessas, da luta pelo seu teto, pelo seu apartamento, desde a inscrição e hoje ainda com os problemas que surgem no dia a dia. O nosso projeto de decreto legislativo, dezembro de 2017, que dispõe sobre a concessão de título de cidadã emérita comunitária, a ilustríssima senhora Renata da Silva Dias. A Câmara Municipal decreta, artigo 1º, fica concedido o título de cidadã emérita comunitária, a ilustríssima senhora Renata da Silva Dias, pela vocação e benefício alheio, pela disponibilidade do seu tempo, através de ações de elevado grau de altruísmo e amor ao próximo. Artigo 2º, as despesas decorrentes da aprovação deste decreto correrão por conta de verba orçamentária própria, 13 de dezembro de 2017, de autoria vereadora Yara Bernardi e todos os vereadores desta casa. Muito bem. Convidamos agora a vereadora Yara Bernardi para que venha aqui à frente do nosso plenário, juntamente com a homenageada, para a entrega da placa comemorativa do título de cidadã, do título comunitário emérito, que será entregue agora para a senhora Renata Silva Dias. Câmara Municipal de Sorocaba, a homens, e eu acrescento aqui, mulheres, que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam 1 ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas os que lutam toda a vida, esses são imprescindíveis. Bertold Brecht. A Câmara Municipal de Sorocaba, em conformidade da lei do Decreto Legislativo 1597, concede esse título à nossa emérita cidadã, senhora Renata da Silva Dias, em reconhecimento por sua dedicação ao próximo, vocação para servir, através de ações nobres, na essência do elevado grau de amor e altruísmo. Assina aqui, presidente desta casa. Por favor. Parabéns pela sua luta e pelo seu trabalho. Que ele continue. Nós convidamos as meninas que venham também aqui à frente, fazer uma foto com a mãe e com a vereadora Yara. E já estou vendo que alguém vai ganhar um presente. Muito bem. Muito bem. Queria retornar aos seus lugares. Bom,
Nesse momento, a nossa homenageada Renata Silva Dias virá aqui à tribuna, onde ela prestará o compromisso solene, de acordo com o artigo 4º do Decreto Legislativo de número 1283, de 3 de dezembro de 2013, que institui o referido título. Compromisso solene. Comprometo-me a continuar servindo ao município de Sorocaba e à sua gente pelo bem, pela verdade, pela justiça social e de multiplicar e compartilhar minhas experiências. Feito o compromisso. Feito o compromisso. Obrigada. Bem, a vereadora perguntou para mim se eu vim com algum discurso. Não, não vim. Eu sou assim, eu sou bem espontâneo. O que eu tiver que falar, eu falo na lata. O meu povo lá do Aroeira já conhece eu, e lá no Canadá também. O que eu tiver que falar, eu venho e falo. Bem, pessoal, quando eu peguei a causa, eu lembro quando eu fui apontada como síndica, quando começamos todo o trabalho relacionado ao Carandá, a primeira coisa, o meu coração batia forte, era a minha casa, né? Ter um lar, tudo, um lar digno, não pagar mais aluguel, que eu acho que é torturante. Quem paga aluguel sabe qual é a dificuldade. E ter um lugar para crescer a minha filha, ver as crianças crescendo. E aí, conforme foram passando o tempo, nós fomos se conhecendo primeiramente pelas redes sociais, onde começou todo o trabalho. E aí, nas conversas com o pessoal, quem iria indicado para o condomínio do Aroeira, e apareceu essa possibilidade, pela forma que eu buscava informações, trazia as informações para os moradores, para estar iniciando, para estar indo indicada para a síndica. Então, o meu trabalho começou assim. Foi tudo muito naturalmente, e uma coisa foi encaixando com a outra. Então, o passado hoje, todos os turbilhões que nós já passamos lá no condomínio, eu fico pensando assim, nada é por acaso, né? Nada parece que tudo vai se encaixando, é uma sincronia perfeita. Então, eu acredito que o autor da vida, Deus, prepara todos os momentos para a gente. Então, basta a gente, da melhor forma possível, né, entender essa coisa genuína e deixar o barco correr, e sempre ter um coração bom, brando, pronto para o que deve é. Então, tudo que eu almejei, tanto em relação à comunidade, foram aparecendo diversos outros assuntos, e você vai pegando e vai abraçando a causa. E quando eu olhei para aquilo tudo, você não era só síndica do condomínio, você acabou sendo todas nós, né? Porque o título, eu agradeço a vereadora muito, mas nós todos ali no início abraçamos a causa mesmo para lutar pela comunidade, né? Então, foi isso. Eu acho que eu quis o melhor olhando para os meus moradores, porque para fazer aquilo ali realmente não ser simplesmente mais um apartamento entregue pelo CDHU ou Minha Casa Minha Vida. Não, ali pode ser muito mais. Nós podemos chegar muito longe. Eu acredito muito no potencial das pessoas. Basta crer e lutar para nós juntos darmos as mãos e lutarmos para isso. O que eu falo sempre para eles é isso, que eles são a minha força todos os dias. Então, muito obrigada pela homenagem linda à Câmara Municipal. Eu não tenho nem palavras, que eu estou tremendo aqui. Tá? Agradecer uma pessoa que está aqui, a Valquíria, que é da Secretaria de Habitação. Ela é uma moça maravilhosa. Nós, desde o início, lutamos juntas, sabe? Abraçamos a causa mesmo, em ver o Carandá com sempre forte, entendeu? Aquele povo é muito bonito. Não é o que muito da mídia pichou por aí durante esse ano que aconteceu. Eu acho que é um bairro que vai ter problemas como qualquer outro bairro, mas nós acreditamos muito na pessoa. E a Valquíria foi uma menina assim excelente, sempre atendeu a gente super bem. Aliás, o que acontece aqui em Sorocaba é uma coisa muito, muito bacana.
o poder público está perto da gente. Então, tanto o secretariado, a Câmara Municipal sempre teve muito solidário ao Canandaia e Altos de Ipanema também. Então, eu estou muito feliz por tudo que vem acontecendo e aí é ainda o que há de vir também. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Obrigada, Renata. Para quem não conhece, esses 2 conjuntos habitacionais, lá no bairro Caguaçu, foram 2 conjuntos bem diferenciados do que nós temos hoje na cidade. São lindos. Impressiona, assim, pelo tamanho, pelo número de apartamentos, mas são condomínios separados, cercados. Agora nós já temos a escola, um excelente posto de saúde, que precisa de muito mais profissionais, mas esperamos que tenha. E são bem diferenciados mesmo, bem bonitos, os condomínios assim que as pessoas têm orgulho de morar lá. E as melhorias vão chegando aos poucos, tudo que a população tem direito e merece. E que a homenagem a você seja uma homenagem também a todas as mulheres que se dedicaram tanto para que aquele conjunto habitacional, os 2, Canandaia e Altos de Ipanema, seja o que é hoje. Que as pessoas tenham um futuro e um teto para se abrigarem. É uma política pública das mais importantes que a gente tem no país de dar a casa própria para as pessoas. Muito obrigada pelo seu trabalho e por todas as mulheres que se dedicaram lá a esse sonho de ter a casa própria. Eu vou passar agora a direção da mesa ao vereador Rafael Militão, para que, com a mesma honra, ele faça as homenagens ao padre João Alfredo, também como liderança comunitária. Muito bem. Diante dessa inversão da mesa, nós teremos o nosso segundo momento cultural. Ouviremos agora o Ministério de Música da Paróquia São Bento. Boa noite a todos. Como foi dito, nós somos da Paróquia São Bento, né? Do Ministério de Música Em Busca do Amanhã. E é uma grande honra para nós estarmos aqui, né? Homenageando, né, o nosso padre, né? É uma grande alegria para nós. Então, nós estamos aqui, não estamos em todos, né, que fazem parte desse ministério, né? Mas a maioria está aqui. Em homenagem ao padre João Alfredo e a todos aqueles que, como ele, se dedicam ao co-irmãos e coincidadãos, acima e além do dever, gostaríamos de lembrar o exemplo do beato Oscar Romero, bispo e mártir, que depois de muito lutar pelo seu povo, denunciando as injustiças e combatendo as leis injustas, foi assassinado aos 24 de março de 1980, diante do altar, enquanto celebrava a Santa Missa. Um dia depois de dizer aos soldados que, acima de uma ordem humana que manda matar, paira uma ordem divina que diz: não matarás. O beato será canonizado pelo Papa Francisco no próximo mês de outubro, reafirmando o seu exemplo de amor e doação destemidos, que inspiram pessoas de todas as regiões e de todas as crenças. De peito ferido, servo da luz ardente, que
O amor de Deus fez nascer a igreja. Esta é a igreja, vocês e eu. A igreja, como se diz, é um sacramento, sinal e instrumento da íntima união entre Deus e os homens, e dos homens entre si. Pastor que se fez cordeiro, exemplo de fé firmada, Deus acolhe, amado mártir, por sua vida derramada. Profeta de peito ferido, servo de luz ardente, no altar de Cristo abatido, foi sacrifício e celebrante. A exemplo, muito obrigada. A exemplo de Dom Romero, o padre João Alfredo optou por dedicar sua vida a Deus e ao próximo por meio do sacerdócio. E lá se vão quase 35 anos de sacerdócio, de um sacerdócio eterno e sincero, segundo a ordem de Melquisedeque. Disse o Senhor ao meu Senhor: venha sentar-te à minha direita, pois eu farei os teus inimigos escabelos de teus pés. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este o Senhor fará crescer o poder do seu cetro por toda a terra. Tu reinarás, tu vencerás os teus inimigos. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Príncipe és desde o seu nascimento, todas as honras pertencem a ti. Eu te gerei antes da aurora. O Senhor jurou e não desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre,
Obrigada. E para concluirmos este momento festivo, é preciso também falar daquele que é o exemplo absoluto e perfeito do altruísmo, de dedicação e amor pela comunidade. Alguém que, para melhor nos amar, assumiu nossa própria condição e sacrificou sua vida perfeita, para que as nossas vidas imperfeitas fossem salvas. Ressuscitou para que também um dia possamos superar a morte e subir de volta aos céus, abrindo-nos as portas e esperando ansiosamente por nosso reencontro, um certo Galileu. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples tocava o coração de quem o escutava, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Naquela estrada
trouxeram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Glorioso ressuscitou, após 3 dias da vida ele voltou, ressuscitado, não morre mais, está junto de Pai, pois ele é o Filho eterno, mas ele vive em cada lar e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia Nós agradecemos aos integrantes do grupo musical da Paróquia São Bento e acreditamos que no final teremos mais vocês uma vez, não é? Ok. Bom, vamos ouvir agora o pronunciamento do vereador Rafael Militão. Gostaria de pedir ao vereador Anselmo para que assumisse a cadeira. Muito bem. Mais uma vez, boa noite a todos, aos que nos assistem pela TV Câmara, pelo Facebook, pelo YouTube, aqui no plenário. Já disse hoje de manhã, mas nunca é demais, né? Meu pai que me assiste aí na nossa casa, né, pai? Bença, pai. A minha avó Nilza, que nos assiste sempre também, orando pela gente aqui. Vó Nilza, bença, avó, amo vocês. Minha esposa, que não pôde vir hoje, que está ajudando a minha cunhada com o nenê recém-nascido. Antes de ler esse discursinho aqui, também, antes de mais nada, em nome da Renata, cumprimentar todos da mesa principal. Em nome do Wellington Silva, cumprimento a todos da mesa estendida. E antes de ler esse discurso bonito, que foi, inclusive, preparado junto com a minha assessoria, que, aliás, agradeço demais, eu queria agradecer também ao grupo musical e aquela moça cantora que sempre abrilhanta os trabalhos dessa casa quando tem esse tipo de sessão, né? Eu gosto muito desse tipo de sessão, dessas sessões solenes. Se eu pudesse, eu estaria em todos, né? Principalmente quando vem pessoas que realmente merecem, como essas que estão aqui hoje. E enquanto eu ouvia a música ali, veio um filme na cabeça, pois muitos sabem que eu moro ali no Parque São Bento, frequento a igreja, não tanto quanto deveria, né? Já levei o puxão de orelha já também. E desde quando a igreja era lá embaixo, eu morava na frente, ali onde é a academia hoje, e onde é a igreja, onde era o campinho, onde eu jogava bola. Então, tive a notícia que ali ia se construir a igreja católica. Aí o professor de educação física aqui, preguiçoso, falou, que bom, vai ficar mais perto, né? E mesmo assim não frequento como deveria, né? Então eu vi essa igreja sendo construída desde o primeiro pilar ali. Tenho foto, né, Luizão? O Luizão também morava ali, vizinho de casa. Nós acompanhamos, né, Luiz? A construção dessa casa do pai tão bonita que é hoje. E que vem sendo feito o trabalho por muitas pessoas ali desde então. E que, recentemente, eu pensei... Recentemente não, há algum tempo eu venho pensando em como homenagear primeiro o padre Edmilson, né? E depois o padre João. E com a ajuda do Rodrigo, agradeço de coração, Rodrigo, meu irmão,
conseguiu nos dar essa força. Aí pensei, qual é a maior honraria, né, aqui para Sorocaba? É o título de cidadão sorocabano. O Padre Edmilson tem? Não, o Padre Edmilson não tem. E o Padre João? O Padre João já tem. Falei, caramba, e agora, né? Aí pesquisamos, conseguimos achar o que competesse, que fosse dando certo para o que ele faz para a comunidade, que é o dia de hoje. Então, de lá para cá, tanto o Padre Edmilson quanto o Padre João vem fazendo realmente a diferença para a comunidade, para aquela igreja. Como eu disse no começo, são pessoas que realmente Deus manda para a gente para nos ajudar no dia a dia, para ajudar a nos escutar. Quantas pessoas, Padre João, o senhor escuta ali, com tantos problemas, e com uma palavra amiga e sábia, como o senhor sabe fazer, sabe encaminhar essa pessoa e até fazer com que ela não faça algum tipo de atitude pior, né? Então, não poderia deixar de homenageá-lo. Depois de tanto, apesar de, como eu disse, não ser tão frequente, falei particularmente para o senhor ali, não ser tão presente na vida do senhor assim, né? Mas que a gente ouve falar do trabalho do padre, ele não tem como, né? O padre que, inclusive, tem até o semblante de um pai, né? No qual tantas pessoas procuram, às vezes, uma palavra sábia, uma palavra amiga, e nem só isso. Também um ótimo coordenador, um ótimo administrador, uma excelente pessoa. Então, eu começo o meu discurso dizendo: Padre João Alfredo Pires de Campos, nosso querido Padre João, há mais de 3 décadas de sacerdócio. Quando eu nascia, ele já estava começando o sacerdócio. Aí, é uma vida, né? Dá para escrever um livro já, não dá? Atuando como reitor dos seminários, diretor espiritual e professor de seminaristas, assessor arquidiocesano da pastoral familiar, assessor do encontro de casais com Cristo, dentre outras funções, para estar a serviço do Evangelho e do povo de Deus. O padre tem que se libertar de tudo o que o prende, tudo o que o amarra. Sacerdotes não caem do céu, são humanos, tirados do nosso meio, atendendo ao chamado de Deus e tornando-se sacerdotes para servir aos irmãos e irmãs. Todo o bem que um padre pode fazer começa na sua proximidade com as pessoas, fruto do amor por essas pessoas. O Papa Francisco, em um de seus sermões, citou certa vez que padres não são filantropos ou funcionários, mas pais e irmãos. A missão do padre é construir comunidades. Ele ajuda as comunidades a celebrarem e a viver a sua fé, e tudo por graça divina, a graça de nosso Deus. Padre João Alfredo, sempre zeloso e muito sensível às necessidades da comunidade e da igreja, ajuda a comunidade e a igreja a ser o segundo lar para as famílias, o que o torna uma referência da paternidade e da bondade de Deus para acolher, aconselhar, abençoar a todos em sua missão. Imagino o quão gratificante seja sentir-se um escolhido do Senhor, um servo do Senhor, e que não exista missão mais linda e gratificante que ser um sacerdote a serviço dos irmãos e irmãs debaixo da graça de Deus. O Senhor não escolheu, mas a graça de nosso Senhor, o Senhor, eu digo, o Senhor Padre João. Você, o Senhor, não escolheu, mas por graça de nosso Senhor, foste um dos escolhidos dele. Parabéns por ter sido escolhido pelo Pai nessa tão necessária missão espiritual e por ter se colocado a serviço do Evangelho e do povo de Deus. É uma alegria, uma verdadeira honra poder estar nessa noite festiva, conceder o título de emérito comunitário ao reverendíssimo senhor Padre João Alfredo Pires de Campos. Essa mais merecida homenagem por todo o trabalho, por toda a dedicação, por todo o amor que o senhor põe frente a toda a atenção que o senhor dá à comunidade,
em nome do povo do Parque São Bento, e por que não de Sorocaba, meu muito obrigado. Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Muito bem, e agora nós vamos ouvir as palavras do senhor Rodrigo Aparecido Garcia. Boa noite a todos, excelentíssimos senhores vereadores, ilustríssima senhora Renata, reverendíssimo padre João Alfredo, caríssimos irmãos do Ministério de Música, caríssimos concidadãos e concristãos aqui presentes, amados pais aqui presentes. Estamos hoje reunidos para testemunhar uma justa homenagem a dois merecedores. Conheço pouco da senhora Renata, na verdade, o que soube nesta noite, mas se vê como é justa a homenagem que ela recebe. E tenho a graça de conhecer um pouco mais do padre João Alfredo, para compreender como é oportuno que esse título lhe seja outorgado. Se pensarmos por que uma homenagem é importante, por que um título, uma condecoração deve ser outorgada a alguém, penso que é comum que nos venha à mente o momento em que um soldado recebe uma medalha por haver combatido de forma excepcional, porque é função do soldado combater. Mas, costumeiramente, ouvimos essa expressão, por haver demonstrado coragem, por haver atuado, por haver combatido com empenho, com valor, acima e além do dever, é digno de ser condecorado, para que sirva de exemplo aos outros, para que veja no reconhecimento do seu zelo, do seu empenho, um estímulo para continuar no caminho certo, no caminho virtuoso. E assim nós pensamos, de fato, já é muito bonito por si o ministério sacerdotal, as missões, as tarefas que são incumbidas a um sacerdote, com a graça de Deus na nossa arquidiocese, muitos as desempenham com zelo e de forma exemplar, já se faz digno de louvor. É digno de louvor cada um que disse sim à vocação sacerdotal e a desempenha. Mas é preciso que se louve de forma especial, de forma particular, aquele que se lança a uma árdua tarefa e que a enfrenta com dedicação incomparável. Aquele que caminha neste mundo, servindo a Igreja de Cristo, ciente de que caminha para a vida eterna, que caminha para o reino dos céus, e que por isso muitas vezes é incompreendido, porque a lógica de Deus não é a lógica dos homens. Muitos foram perseguidos, muitos sofreram por causa disso. Temos o exemplo do beato Oscar Romero, de quem se falava há pouco. O Padre João, certamente com 3 décadas e um lustro praticamente de sacerdócio, já teve dissabores, já derramou lágrimas, já derramou suor no desempenho da sua função, mas nunca desanimou. Então, quando olhamos para ele, vemos um sacerdote com 3 décadas e meia de experiência, de sabedoria e com o ânimo de um recém-ordenado. É esse sacerdote zeloso, dedicado, que tivemos a graça de receber em nossa paróquia. E falávamos agora
dos novos bairros, nascidos ali na circunscrição da paróquia, o Carandá e os Altos do Ipanema, e que, pelo crescimento da comunidade dos filhos de Deus naquela região mais afastada, habitada por pessoas que muitas vezes enfrentam dificuldades na vida, mas que encontrou no Padre João a preocupação de buscar um terreno para ali sediar uma capela, uma comunidade, para acolher os católicos, os cristãos desses novos bairros, para levar o Evangelho, para levar a palavra de Cristo. É uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil. Sempre há os que não compreendem, os que criticam, mas quando o compromisso do sacerdote é com o Cristo, não há crítica, não há adversidade, não há tarefa impraticável. Há sempre o ânimo de seguir em frente e de cumprir essa tarefa, esse compromisso que é firmado desde o alto dos céus. O Padre João trouxe para nós, com todo o brilho da sua fé, do seu testemunho, do seu zelo pela liturgia, da sua notável capacidade administrativa para uma paróquia, uma devoção que por muitos ali, mesmo por mim, era ignorada. O Padre João é devoto de Santo Heriberto, um bispo de Colônia, na Alemanha. E a passagem mais famosa da vida de Santo Heriberto foi uma ocasião de Eucaristia, de seca na sua terra, em que ele propôs ao povo que se fizesse jejum e se fizessem preces para que viesse a chuva dos céus e então se salvassem a plantação. E o povo, então, cumpriu com o propósito dele. Mas ocorre que, ao final dos jejuns planejados, a chuva não veio. E o que fez Santo Heriberto? Ele se sentiu culpado, ele se sentiu responsável e disse ao Senhor, aos prantos, que era por culpa de seu pecado que a chuva não vinha para salvar, para resgatar o seu povo. E assim, enquanto Santo Heriberto chora diante de seu povo, se penitenciando, caem sobre todos as lágrimas do céu, caem as chuvas para salvar o povo, para salvar as plantações. Na verdade, as devoções nunca são gratuitas, elas mostram, revelam a nossa identidade com os santos, com aqueles que estão alguns passos, muitos passos à nossa frente no caminho da imitação de Jesus. E a identidade que vemos entre o Padre João e Santo Heriberto é esse senso de responsabilidade que tem o sacerdote pelo seu povo. É esse caráter inabalável, é toda essa força, toda essa experiência de tantos anos de sacerdócio, somada ao ânimo daquele que acabou de sair do seminário com projetos, com ideias. E da chuva que as lágrimas do Padre João trouxeram à nossa paróquia, com a graça de Deus, brotam novas comunidades, novos irmãos, e se vê ali viva como nunca a Igreja de Cristo. E é por isso que, completamente indigno dessa honra que ele me conferiu de pronunciar estas palavras, e certamente falando por todos os paroquianos que lhe foram confiados, seu rebanho, eu agradeço ao Padre João
o louvo e o aplaudo. Muito bem, nós ouviremos agora as palavras do vereador Anselmo Neto. Difícil falar depois dessas palavras tão lindas, né, vereador Militão? Não tem nem como... Eu já estudei com esse menino, fica humilhando a gente aqui. Tá louco, viu? Muito Queria mais inteligente. uma vez cumprimentar a todos e a todas, e me permitam cumprimentar todas as mulheres na pessoa da minha irmã, da Áurea Maria Rolim, que estava tocando o teclado aqui, também nas missas, e na pessoa do Isaías, todos os homens presentes aqui, né? Saudar a nossa mesa principal, vereadora Yara, vereador Militão, a nossa irmã homenageada aqui hoje, o padre João, o Rodrigo. Vereadora Yara, nós sabemos que existem homens guerreiros, como o padre João, por exemplo, e existem homens que não são guerreiros. Mas as mulheres, todas são guerreiras, Renata, todas. A mulher já nasce guerreira para sobreviver nesse mundo. Por isso que a nossa homenageada hoje aqui é de uma alegria muito grande para nós. Mais uma vez, a vereadora Yara, com essa sua visão, Thundercats, além do alcance, enxergando longe, né? Já viu nessa líder comunitária, na Renata, todo o serviço que faz. Eu também vou falar um pouco do padre João, não como tão bem falou o Rodrigo, mas um testemunho de gratidão, padre João. Lá atrás, em 87, quando, lá naquela capela de Santa Terezinha, o padre João era pároco, acho que da São Carlos Borromeu, na época, que cuidava da capela, ele deixou o primeiro grupo de oração jovem da renovação carismática acontecer na cidade, o grupo Água Viva. A minha irmã ia todo domingo à tarde e eu tinha uma mobilete que meu pai me deu, e ele falou, se você não for com a sua irmã na igreja, eu vou tirar a mobilete de você. Então, movido por essa fé, eu ia todo domingo à tarde com ela na igreja. Tinha 14 anos, não entendia muito das coisas, mas lá pude conhecer também o padre João. Tinha um medo desse homem. Falava, padre João é bravo, não pode sair, não pode fazer barulho. Mas que nada, quando conheci o padre João, vi que era só cara de mal. Na verdade, o coração era um coração de uma bondade extrema. E eu via dizer, não sei se era verdade, padre, até hoje, tenho essa dúvida. Padre João gosta muito de sapatos, tem mais de 300 pares de sapato. Não sei se era tudo isso, naquela época falava o Militão. Né? Quer dar presente para o padre João, dá um sapato, que ele gosta de sapato, né? E nós não sabíamos como agradar o padre. E depois também, quando na nossa paróquia hoje, São José Operário, ele também foi pároco lá. A minha esposa, quando fez catequese, fez crisma, foi na época do padre João. E ao longo desses anos, nós temos acompanhado o trabalho do senhor, que em 2000, nessa casa, recebeu o título de cidadão sorocabano pelas mãos do falecido ex-vereador Claudemir Juste. Mas ainda em Serquilho, padre, todas as vezes que eu fui para Serquilho pregar para os jovens lá, o senhor sempre nos recebeu muito bem, né? Morando lá na casa vizinho, a matriz de Serquilho, e por todas as vezes, quando nós íamos, onde quer que o padre João estivesse, sempre acolhedor. As palavras que o Rodrigo falou foram perfeitas, Rodrigo, no sentido mesmo desse chamado de missão, né? Eu tenho a graça de, na minha família hoje, meu filho estar no seminário, não sei se vai completar essa jornada, mas esses dias eu ouvi aqui nessa casa, padre João, não vou nem falar de quem disse essa pérola, mas a pessoa falou assim, seu filho vai se ordenar padre quando? Falei, demora ainda, né? Está 2 anos lá, mas tem 3 de filosofia, 4 de teologia, mais 1 de diaconato. Nossa, mas tem que estudar tudo isso para ser padre? Falei, tem. Nossa, para falar o que o padre fala na missa tem que estudar tanto? Falei, tem. Graças a Deus, né? É uma vida, por isso que o sacerdócio, ele mesmo, ele é extenso. São mais de 10 anos de preparação, ou seja, se faz 30 já, como o Rodrigo falou, né? É uma vida toda. Eu só tenho a agradecer por tudo que o senhor fez pela nossa igreja, pela comunidade do Parque São Bento. Escuto muito a minha irmã falar, não participo lá, viu, vereador Rafael? Sou da São José Operário, e as pessoas falam assim, vereador, o senhor não aparece na nossa paróquia? Eu falei, claro que não.
Eu sou da minha paróquia, não tem como aparecer na outra paróquia. Cada um é da sua paróquia. Mas em época de eleição você vai pedir voto lá. Falei, não vou também, graças a Deus, né? Lá é do Militão, deixa ele pede voto lá no São Bento. Porque nós, mesmo sendo pessoas públicas, nós temos as nossas atividades pastorais. Eu aqui na Vila Progresso, eu ia falar o melhor padre, não, o segundo melhor padre, Padre Wagner, primeiro é o Padre João Alfredo, claro, né? Homenageado aqui hoje, mas para cada um de cada paróquia parece que seu padre é o melhor, não adianta. É isso o que Deus faz. E eu fiquei muito feliz quando o Padre João Alfredo foi enviado para o Parque São Bento, porque eu acredito que aquela comunidade merecia um homem como o Padre João, um homem de inteligência, de cultura, porque muitas vezes, pelo bairro ser mais afastado do centro, as pessoas pensam, Parque São Bento, manda qualquer padre lá. Não. Mandaram um padre que foi pároco da Matriz de Serquilha por muitos anos, comandou praticamente uma cidade e tem feito no Parque São Bento um trabalho dando valor e dignidade àquela comunidade. Porque o Parque São Bento não é feito de pessoas que estão esquecidas, não, mas são feitos de pessoas que lutam, como a Renata, né? E cuide logo esse pessoal do Parque São Bento antes que o padre invente uma outra comunidade agora, Oscar Romero, que já cantaram por Beato Oscar Romero, seu Papa Francisco beatifica logo, já é mais uma comunidade. O Padre João Alfredo, às vezes ele dorme, ele acorda, assim, ele sonha com algum santo e fala, vamos abrir uma comunidade, vamos abrir uma comunidade. Então, que Deus ajude e capacite muito a todos vocês e que, realmente, não tirando mérito nenhum do Padre Edmilson que passou antes, Padre Reinaldo, de todos os padres que passaram pelo Parque São Bento. Mas eu estive lá na missa de iniciação, instituição do diaconato do Pedro Pfeiffer, semana passada, como é gostoso ver aquela igreja bonita, aquela igreja daquele porte. Uma igreja que remete mesmo à grandeza e à humildade do nosso Deus. Eu encerro falando que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus não é homem feito o Padre João Alfredo. Deus não é mulher feita a Renata. Mas quando o homem é mulher, ele faz nesse mundo ajuda que precisa para cada um, ele se torna verdadeiramente a imagem de Deus. Então eu sei que hoje aqui Deus se faz presente, né? Na feição de um homem, na feição de uma mulher, ele se completa e traz à comunidade a sua graça. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje e poder agradecer a Renata, ao Padre João, a vereadora Yara, ao vereador Militão, por essa homenagem. Deus abençoe a todos nós. Depois de todas essas lindas palavras do homenageado dessa noite, nós vamos assistir novamente a um outro vídeo com imagens da vida do homenageado dessa noite. Caríssimo Padre João Alfredo, nesta noite festiva, seus amigos da Paróquia São Bento manifestam gratidão por sua preciosa amizade. Com carinho e ternura, nos acolhe e conduz como bom pastor que é. Inspirado no exemplo de Jesus, nos chama de amigos e não cessa de se doar por nós. Por isso, amado amigo, nós os aplaudimos e agradecemos, oferecendo essa linda canção. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas.
Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer. Neste momento, o vereador Rafael Militão fará a leitura do decreto legislativo que concede o título emérito comunitário ao padre João Alfredo Pires de Campos. Que vermelho agora apareceu minha foto ali. Fiquei com vergonha, tá vendo, Anselmo? Não está tão bonito igual o padre João, mas Não, isso é verdade. Um dia eu chego lá, né? Tá começando aqui, tem uns branquinhos aqui. Na verdade, você viu que igreja bonita? Me emocionei de ver a igreja, mas é linda a nossa igreja, né? Mas nada disso seria possível sem a nossa comunidade e sem o nosso querido padre. Isso é verdade. Projeto de Decreto Legislativo, número 31, de 2018, dispõe sobre a concessão de título de emérito comunitário ao reverendíssimo senhor Padre João Alfredo Pires de Campos. A Câmara Municipal de Sorocaba decreta, artigo 1º, fica concedido o título de emérito comunitário ao reverendíssimo senhor Padre João Alfredo Pires de Campos pela vocação em benefício alheio, pela disponibilidade de seu tempo, através de ações de elevado grau de altruísmo e de amor ao próximo. Assina vereador Militão. E agora nós vamos solicitar que o vereador Militão venha aqui à frente, junto com o homenageado, para a entrega da placa que concede o título de cidadão emérito ao padre João Alfredo. Som? Aí, agora sim. Vamos fazer a leitura, então, a essa pessoa de luz, né? Que nos agracia com a sua presença hoje. Muito obrigado de coração, primeiramente a Deus, pela oportunidade de estar aqui hoje, fazendo essa merecida homenagem, e pela oportunidade do senhor fazer com que tudo isso seja possível. Muito obrigado de coração. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há outros que lutam muitos anos e são muito bons.
mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis. Bertold Brecht. A Câmara Municipal de Sorocaba, de conformidade com o Decreto Legislativo número 1621, de 15 de 5 de 2018, de autoria do vereador Rafael Domingos Militão, confere como justa e merecida homenagem o título de emérito comunitário ao reverendíssimo Padre João Alfredo Pires de Campos, em reconhecimento por sua dedicação ao próximo e vocação para servir através de ações nobres na essência e elevado grau de amor e altruísmo. Sorocaba, 10 de julho de 2018, assina o presidente desta casa. Obrigado. Deus abençoe, viu? Você continue sendo ferramenta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar então que estão os dois aqui na frente. Vamos convidar os demais integrantes da mesa aqui, Deilson, para a gente fazer para variar, quebrando o protocolo, né? Eu gostaria de chamar aqui o Rodrigo Aparecido Garcia, junto com o padre, para poder fazer essa homenagem a ele. Aliás, foi ele também que lutou muito para que isso acontecesse hoje, né, Rodrigo? E também ao Jorge Paulo, mas o Jorge não veio hoje, né? Então eu peço que o Rodrigo o represente aqui hoje e entregue a ele esta homenagem. Rodrigo, muito obrigado por me ajudar a fazer isso possível hoje. Foi você, o Muquei, né, meu? Pedro, todos os meus assessores. Foram vários dias, não? Mensagens e tal. Né? A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado em sua reunião do dia 10 de julho de 2018, homenageia o secretário paroquial e responsável pela pastoral, o ministro da Palavra e catequista de adultos, o senhor Rodrigo Aparecido Garcia, a requerimento do nobre vereador Rafael Militão, consignado na ata de seus trabalhos, voto de congratulações pelo excelente apoio e trabalho realizado na paróquia de São Bento. Que Deus abençoe. Assim como eu falei para o padre João, falo para você também, que vocês continuem sendo a ferramenta do nosso Senhor Jesus Cristo para tantas pessoas. Deus abençoe, viu? Parabéns. E agora a gente pede que os demais integrantes da mesa desçam aqui à frente para um registro fotográfico com todos os integrantes da mesa e os homenageados dessa noite. Tá. Faz igual o formato da mesa, tá? Coloca igual o formato da mesa. Muito bem. Obrigado a todos. Por gentileza, eu quero retornar aos seus lugares para que nós continuemos com a nossa solenidade. Que nesse momento, o homenageado Padre João Alfredo Pires de Campos prestará o compromisso solene de acordo com o artigo 4º
do Decreto Legislativo número 1283, de 3 de dezembro de 2013, que institui o referido título. Comprometo-me a continuar servindo ao município de Sorocaba e à sua gente pelo bem, pela verdade, pela justiça social e de multiplicar e compartilhar minhas experiências. Este é o nosso compromisso solene. Peço permissão à mesa, aos meus queridos vereadores aqui presentes, né? Nosso Rafael Militão, Anselmo Neto, a nossa já conhecida, velha amiga, Yara Bernardi. E, claro, Rodrigo, Renata, tenho o prazer de estar aqui, nessa homenagem para nós, muito importante, né? Lutamos pela mesma causa, não é verdade? O bem de nossos irmãos, né? Que sentimos assim no coração um compromisso muito grande, porque Deus nos inspira, Ele nos impulsiona. Às vezes a gente quer dar uma de profeta Jeremias, profeta Elias, que quer, achando que é muita coisa, que é muito trabalho, muito desafio, mas Deus, como disse a São Paulo, diz também a nós: basta-me a tua graça. E é com a graça de Deus que a gente realiza tudo isso. É com a graça de Deus que nós arrastamos uma multidão a serviço de nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Eu vejo que naquela porção tão importante da cidade, que é o Parque São Bento e todos os bairros ali em volta do Parque São Bento, eu vejo que é um compromisso desafiador, mas belíssimo, né? Garanto para vocês que ali residem pessoas de muita fé. Eu encontrei nesta paróquia São Bento muitos desafios, é lógico, mas muitos exemplos, grandes exemplos, né, de pessoas tementes a Deus e que desejam servir o Senhor. Isso me inspirou muito, né, como o Anselmo Neto nos disse, tem que tomar cuidado com os sonhos, com as situações, porque Deus sempre vai me inspirando e eu me julgo assim, tenho a mesma inspiração de São Paulo apóstolo, né, que gosto de fundar comunidades. Já fundei muitas comunidades na nossa arquidiocese, muitas delas se tornaram paróquias, né? E ali, desde que eu cheguei, estamos há 3 anos e meio, já tem 5 a mais, né, do que eu encontrei. Somos 10 comunidades. Então, agora me deram mais uma proposta aí, né? Oscar Romero, né? O Beato, que vai ser canonizado. Olha, eu estou pensando que bairro que eu vou colocar agora. Né? Mas isso é uma graça muito grande e realmente São Oscar Romero merece também uma comunidade, lógico. Mas eu quero agradecer a todos vocês aqui presentes, né? Justifico aqui a ausência dos meus familiares, mas infelizmente estão todos aí meio adoentados, né? Estão todos recuperando das suas gripes, né? Mas dou um abraço a todos que certamente estão assistindo essa sessão. Caríssimos, que Deus os abençoe, os fortaleça, né? Aos meus irmãos da Paróquia São Bento, da Pastoral Familiar, das equipes de Nossa Senhora, a quem acompanho, do Bom Pastor, que tão grande trabalho realiza em prol dos casais, eu só tenho a agradecer. E a vocês, meus queridos vereadores, né? Rodrigo, grande inspirador, e a nossa síndica aí, a Renata, né? Que tem dado tanto apoio para nós também, lá no bairro do Carandá, e agora estamos lá também no Altos do Ipanema. São 2 comunidades. Quando eu vi aquela construção, quando eu cheguei não tinha ninguém morando, eu falei, meu Deus do céu, olha que desafio, né?
E só dei um tempinho para que eles se acomodassem, né? Mudassem, depois nós já começamos a vida de fé, de celebração. E todos os domingos, às 17h30, nós temos a missa ou celebração. Agora tem que dividir. Quando é num domingo eu faço a missa no Carandá, no outro domingo no Altos do Ipanema, né? Mas procurando alimentar a fé, a esperança, né? O amor a Deus, ao próximo desses irmãos, que é uma verdadeira cidade. E temos aí a grande alegria de estar servindo. E agradeço realmente essa colaboração e agradeço esse título que recebi hoje. Na verdade, esse título, como disse na paróquia, não é meu, somente meu. Ele é da paróquia, é de todos os agentes de pastoral, de movimento, de pessoas que arregaçam as mangas para trabalhar em prol da causa de Deus e especialmente da causa do próximo. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos leve avante, que o trabalho não para, continua. Obrigado. Muito bem, nós agradecemos as palavras do Padre João Alfredo e vamos ouvir mais uma vez o Ministério de Música da Paróquia São Bento. Onde eu te envio, quem te mando proclamará.
contigo, porque ao teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. Tenho que gritar, tenho que buscar. Ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar? Se tua voz arde em meu peito, tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar? Se tua voz me queima dentro. Já acabou? Podia tocar até meia-noite, né, padre? Tão gostoso, né? Bom, queria agradecer, então, a presença de todos, aos músicos que, como eu disse, abrilhantam a noite, né? Deixa o coração da gente com alegria e faz com que as sessões sejam diferentes, sejam mais animadas, enchem o nosso coração de alegria. Mas antes de encerrar, eu gostaria de saber se o vereador Anselmo gostaria de fazer um encerramento, falar alguma palavra. Está tudo bem? Renata quer falar alguma coisa? Pode estar, tá ligadinho. Vamos ver se vai agora. Oi. Queria agradecer muito toda a iniciativa da vereadora Yara, que mesmo daqui da prefeitura conseguiu, sabe, da Câmara Municipal, reconheceu o meu trabalho lá, o esforço na comunidade. Eu agradeço muito a vereadora, que é dias difíceis, mas eu tenho fé que nós vamos chegar lá. Agradecer a vocês todos, o padre também, né, que desde o início eu achei o trabalho fantástico lá na comunidade. E, se Deus quiser, nós vamos manter adiante até a inauguração da paróquia, né? Muito obrigada a todos, uma boa noite. Meu amigo Rodrigo quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Padre João quer falar alguma coisa? Vereador Yara? Não também? Já? Sim? Só agradecer a presença de todos. Acho que foi uma sessão solene bem bonita, porque as duas pessoas que receberam as homenagens, receberam homenagens merecidas. O padre João Alfredo, a Renata, e todos que aqui vieram e o que eles representam na nossa comunidade. Obrigada da presença de todos e ao trabalho de vocês dois. Gostaria, então, de agradecer a Copa, né, que está sempre fazendo um bom serviço, com muito carinho, a todos os cameramen que estão aqui, jiu-jiteiro, a todos que nos assistem, aos meus assessores, que nos ajudam muito, ao vereador Anselmo Neto, a Renata, parabéns, que você continue sendo guerreira, né, com essa luta, com esse coração, que dá para ouvir lá do Parque São Bento, né? Gostaria de agradecer meu irmão, meu amigo Rodrigo, por estar sempre caminhando com a gente aí, né? Sendo a diferença para tanta gente mesmo, até para mim. Você é referência para mim, viu, Rodrigo? Você continue assim, inteligentíssimo, só para de ficar humilhando a gente aqui no discurso, né? Ao Padre João, que faz com que nos sintamos em casa ali, né? Faz com que realmente a nossa igreja não é à toa que ela é referência hoje, para tanta gente, para tantos lugares. Com muito orgulho. Parabéns. Minha eterna professora, vereadora Yara, que eu aprendo todos os dias aqui, assim com o Anselmo, de terça e quinta nas sessões, né?
É uma professora mesmo, tanto tempo lutando aí pela causa, né? Pelos nossos irmãos e irmãs, não só de Sorocaba, mas também como já foi até deputada, né, vereador? Muito obrigado por estar me ensinando todos os dias aqui. E desejar a todos uma excelente noite, agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pedir bênção mais uma vez para o meu pai, para a minha avó, que me assiste aí, né? Nunca é demais, não é verdade? Hoje em dia perdeu-se um pouco esse valor de pedir bênção para o pai, de bênção para a avó, e eu faço questão de fazer isso publicamente, né? E para encerrar, queria pedir ao padre João para que fizesse a oração para a gente, pode ser? Ele pediu 3 vezes bênção hoje já, padre. Verdade. 2 de manhã e uma agora à noite. E uma para o padre também. Pedi a benção até para o padre hoje. Hoje eu estou abençoado. Realmente, todos nós temos que sempre estar recebendo bênção e dando a bênção também em nome de Deus, né? Então, eu convido a todos a nós rezarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Bento, que será celebrado amanhã, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E com essas palavras, então, está encerrada a sessão.